entendemos um pouco na aula sobre estrutura de palavras, né, o que é um radical, o que é vogal temática, o que é uma consoante de ligação, desinência de gênero, desinência de número. Se você não assistiu essa aula, assista, que é importantíssima. E agora nós vamos a uma outra parte, que é como que as palavras se formam, né? Chamado formação de palavras, é a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Júlio, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar, seja muito bem-vindo. Se já é inscrito, me ajuda, dá o like aí, compartilha esse vídeo. Se não for, assista essa aula até o final. Se você conseguir entender, aprender, se for fácil para você, aí eu vou pedir que você se inscreva no meu canal, que aí dessa forma você estará me ajudando muito, tá bom? Então vamos aqui, vamos entender como é que as palavras se formam. Como eu falei na outra aula, existem dois processos de formação, dois processos principais, tá, de formação de palavras, que é a derivação e a composição. E aí a gente vai ter que entender dois elementos, duas coisinhas antes. Primeiro, quando a gente fala de derivação, isso quer dizer que é a nossa aula de hoje, né? Vamos focar na derivação. Para que haja uma derivação, eu preciso de uma palavra primitiva, que a partir dela é que eu vou criar outras palavras que nós vamos chamar de derivadas, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra pedra, olha, pedra é uma palavra primitiva. Por que primitiva? Porque é a partir dela que eu vou criar outras. Tá vendo? Então, quando eu falo pedreiro, pedrada, pedregulho, essas três palavras que eu criei a partir dessa palavra pedra primitiva, elas vão ser chamadas de palavras derivadas. Derivaram dessa primitiva aqui. Ok? Então, olha só, vamos entender primeiro o que é uma derivação. Ó, derivação, quando palavras já existentes recebem afixos. Nós vimos na aula passada o que são os afixos. Se não assistiu, vá lá. Então, quando palavras já existentes recebem afixos, sofrem redução ou mesmo assumem características de outra classe gramatical. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Porque no processo de formação de palavras, as palavras também podem, a mesma palavra, sem sofrer qualquer alteração, ela simplesmente vai deixar de ser, por exemplo, um substantivo e vai ser um verbo, ou vice-versa. Vamos entender isso depois. Ó, a derivação, então, ela pode ser derivação prefixal, por isso a importância da aula anterior, para vocês entenderem o que é prefixo, o que é sufixo, por exemplo. Tá? Derivação prefixal, quando há o acréscimo de um prefixo ao radical. Já sabemos o que é o radical. Exemplo, ó, eu coloquei aqui, refazer, tá vendo? Refazer, deixa eu pegar meu lapisinho aqui. Olha, o radical está aqui, ó, fazer. O que eu fiz aqui? Eu acrescentei este prefixo, tá vendo? Que vem antes do radical. Por isso, é uma derivação. Por que é uma derivação? Porque a partir de uma palavra fazer, do verbo fazer, eu criei uma outra palavra, uma palavra nova, que a gente chama de palavra derivada. Refazer é uma palavra derivada de fazer, do verbo fazer, tá bom? Como é que eu construí essa nova palavra, então? Eu acrescentei a ela um prefixo. Então, essa formação, o nome desse processo, chama-se derivação prefixal, porque eu acrescentei um prefixo. Perfeito? Olha a outra palavra, ó. Eu coloquei um prefixo antes da palavra braço. E aí eu criei uma nova palavra, uma palavra derivada. Antebraço. Perfeito? Não é muito difícil isso não, sabe? Mas tem que ficar muito atento, muito focado. Derivação sufixal. Se a derivação prefixal eu coloco o prefixo antes, na sufixal eu vou acrescentar um sufixo, né, que vem depois, é óbvio. Então, ó, quando há o acréscimo de um sufixo ao radical. Felizmente, eu tenho aqui, ó, o radical, a palavra, né, feliz, e eu acrescentei aqui um sufixo, tá vendo? A mesma coisa eu fiz em beleza, tá vendo? Aquilo que é belo, mais o sufixo esa. Por isso, nós temos aqui dois exemplos de derivação sufixal. Que mais? Eu posso, ó, ao mesmo tempo, acrescentar tanto um prefixo, tá vendo? Quanto um sufixo ao radical, tá? Só que isso aqui acontece junto, ao mesmo tempo. Exemplo. Infelizmente, olha, eu tenho aqui, ó, o radical, né, a nossa palavrinha feliz, e eu acrescentei um prefixo e mais um sufixo ao mesmo tempo. E aí eu criei uma nova palavra. Como é que se chama esse processo aqui? Derivação prefixal e sufixal.
É assim. Então, assim, a partir da palavra feliz, eu acrescentei um prefixo e um sufixo e formei uma nova palavra. Esse processo chama-se derivação prefixal e sufixal. Presta muita atenção nisso, gente, porque para não confundir com a derivação parasintética, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Gravem isso, ó. Se eu tirar o sufixo aqui, o que sobra seria infeliz. Infeliz existe na nossa língua, tá? Tem existência própria, ok? Da mesma forma, se eu deletar o in, o que sobra, ó, é felizmente. Essa palavra felizmente também existe na nossa língua portuguesa. Isso é uma característica da derivação prefixal e sufixal. O que quer dizer isso? Se eu tirar tanto o prefixo ou se eu tirar o sufixo, a palavra que sobra, ela tem existência própria, ela existe na nossa língua, tá bom? Gravem isso, ok? Ó, desigualdade, a mesma coisa, olha só. Existe a palavra desigual e existe a palavra igualdade. Tá vendo? Igualdade de gênero. Então, isso aqui configura a nossa derivação prefixal e sufixal, ok? Então, resumindo, derivação prefixal e sufixal. Eu coloco prefixo e sufixo e formo uma nova palavra. Tá joia? Agora, se eu tirar tanto o prefixo ou o sufixo, a palavra que sobra, ela tem que fazer parte do nosso vocabulário, ok? Esse é o segredo. Próxima. Olha aqui, ó, derivação parasintética. Tá vendo? Vamos ver agora. As palavras se formam pelo acréscimo simultâneo, ao mesmo tempo, igualzinho prefixal e sufixal, de prefixo e de um sufixo, interdependente a um radical. A palavra não existe com o acréscimo de apenas um deles, ou seja, o prefixo e o sufixo, diferente da prefixal e sufixal, que eu posso tirar os elementos, né? Aqui na parasintética eu não posso tirar, tá? Porque ela fica sem sentido. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esclarecer, tá vendo? Eu coloquei, ó, a partir do radical, eu coloquei um prefixo, tá? E eu coloquei um sufixo aqui, formei uma nova palavra. Agora, olha só, se eu tirar esse sufixo, o que sobra? Ó, esclar. Tá vendo? Não existe essa palavra na língua portuguesa. Tá vendo? Por isso, ela não pode ser considerada prefixal e sufixal. Perceberam agora a diferença? Da mesma forma, ó, clarecer. Se eu tirar o ex aqui, ó, o prefixo, clarecer. Clarecer também não existe na nossa língua. Por isso, ela não pode ser prefixal e sufixal. Tá? Eu coloquei outro exemplo aqui, ó, entristecer. Olha, entriste, existe isso? Não, então não pode ser prefixal ou sufixal, ela é parasintética, ok? Da mesma forma, não existe tristecer. Tristecer não tem cabimento, né? Portanto, isso configura que essas palavrinhas são formadas por uma derivação parasintética. Fica atento ao seguinte, as parassíntese, né, parasintética, ela forma verbos, tá? Ó, esclarecer e entristecer são verbos, ok? A derivação prefixal e sufixal, não, tá bom? Derivação regressiva, como o próprio nome diz, ela vai regredir. Ó, é formado pela eliminação de um elemento do vocábulo de origem, da palavra de origem. Olha só, atraso. Atraso é um substantivo. Ele vem de qual palavra? De atrasar. É um verbo. Tá vendo? A derivação regressiva, a gente... Ó, o que eu fiz aqui? Eu eliminei a palavra, eliminei o R e troquei o A pelo O. Então, ou seja, ela diminuiu, tá? Ela regrediu. Repare que aqui ela alterou a classificação morfológica da palavra, o que era verbo passou a ser substantivo, tá vendo? Compra. Ó, compra, mesma coisa, ó, vem do verbo comprar, tá vendo? Formei o substantivo, eliminando aqui, diminuindo a palavra. Por isso, essas palavras aqui são classificadas como derivação regressiva, tá? Que ela perde algum elementozinho ali da estrutura dela. Derivação imprópria é quando há a mudança da classe gramatical da palavra sem nenhuma alteração morfológica. Repare que na derivação regressiva existe uma mudança de classe gramatical, como eu acabei de falar, o verbo virou substantivo. Só que aqui houve uma alteração na estrutura da palavra, tá? Ela perdeu um elemento. Aqui na derivação imprópria, não. A palavra não vai sofrer qualquer alteração, mas haverá uma mudança, tá, da classificação gramatical dessa palavra. Olha o exemplo aqui, ó. A cobra assusta muitas pessoas. Tá vendo? Cobra, no seu sentido real, substantivo, ok? Agora, olha só, cuidado com aquela pessoa.
ela é uma cobra. Aqui eu estou usando a palavra, repare que ela não sofreu nenhuma alteração na sua estrutura, tá? Mas ela mudou a classe gramatical dela. Ó. Aqui nós temos o substantivo e aqui um adjetivo. Então, quando eu mudo, altero a classe gramatical, eu tenho aqui uma derivação imprópria. Bom, eu trouxe aqui uma questão de concurso público da PUC, que diz o seguinte: marque a opção que indica os processos de formação presentes nas palavras abaixo, pela ordem em que aparecem. Está vendo como é que eu falo que esse assunto é assunto de concurso público? Se você está se preparando para a prova de concurso público agora em 2024, né, nos próximos anos, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, isso é recorrente, sabe? Sempre vai estar presente em concursos públicos, no Enem e por aí vai. Conteúdo importante. Então, olha só, se eu tenho que indicar o processo de formação, né, de palavras, eu vou já de cara trabalhar nas palavras aqui. Bebidinha vem do verbo beber. Ok? Então, radical está aqui. O que, que sobra? Sufixo. Então, nós temos aqui um processo de sufixação. Tá? Uma derivação sufixal. Então, não pode ser essa, pode ser uma dessas duas aqui, não pode ser essa, não pode ser essa, porque é sufixal, ou essa, ok? Indevassável, nós temos aqui, prefixo, in, tá? E sufixo, ok? Indevassável. Portanto, derivação prefixal e sufixal. Indevassável, gente, não é verbo, tá? A parassíntese vai formar verbos. Aqui tem parassíntese, não pode ser essa, tá? Então, aqui, prefixal e sufixal. Vamos ver as outras aqui, Banheiro, vem de banho. O que, que sobra aqui? Um sufixo. Tá vendo? Então, sufixação. Aqui, sufixação. E adormecer, olha, repare que adormecer é verbo, tá? Vem da palavra dormir. Eu coloquei um prefixo e um sufixo, só que agora eu formei um verbo, aí sim uma parassíntese, tá? Parassintética. Tá vendo? Então, o nosso gabarito, de fato, é a letra C. Tá vendo? Nós vimos aqui apenas o processo de derivação. Na próxima aula, a gente vai ver o processo de composição. Facinho, tranquilo, rápido, igual essa daqui, tá bom? Espero ter ajudado. Não se esqueça de dar o like. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ok? E até a próxima e muito obrigado mesmo.